Não é difícil, não foi difícil, melhor dizendo, construir a mensagem que eu vou pregar aqui nessa noite. De contrapartida, eu observo e vejo o quão difícil é cumprir o tema dessa mensagem. E o tema que eu quero trabalhar com a igreja hoje é perdão, a cura da alma. Abra comigo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 14 e o versículo 15. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, o capítulo 6, o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te glorificar nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade e pelo teu amor. Tu sabes, Senhor, como cada pessoa chegou aqui nessa noite. Tu sabes como se encontram os corações, Senhor. E eu quero te pedir nessa noite que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte, Senhor. Desde já eu te agradeço nessa noite, crendo que o Senhor está trabalhando no meio de nós e está aqui neste lugar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava no Monte das Bem-aventuranças e ele estava orientando os seus discípulos como eles deveriam orar. Em seguida, Jesus deu o exemplo, mostrando a eles a oração modelo, o Pai Nosso. Quando Jesus termina essa oração, ele nos mostra a necessidade de liberarmos o perdão. E nesses dois versículos a gente encontra a primeira verdade. Quem não perdoa, não é perdoado por Deus. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Nós somos seres limitados, falhos. Eu e você decepcionamos pessoas. As pessoas também nos decepcionam. E o grande problema é que a gente espera uma perfeição das pessoas que nem a gente consegue cumprir essa perfeição. Então, a gente é falho, irmãos. A gente é limitado. E a gente é inclinado todo dia a fazer aquilo que desagrada a Deus. E talvez você me pergunte, Jackson, quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa? 2 vezes? 5 vezes? 10 vezes? A resposta para essa pergunta nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22. Acompanhe comigo essa leitura. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, não há como uma pessoa nos machucar 490 vezes em um dia. É muito difícil isso acontecer. E Jesus falando essas palavras para Pedro, ele estava dizendo o seguinte: todas as vezes
que houver uma ocasião que você precise perdoar uma pessoa, você tem que perdoar essa pessoa. Ou seja, não é uma vez, não é 3 vezes, não é 4 vezes. A vontade de Cristo é que nós, como cristãos, sempre liberemos o perdão. Mas a grande verdade é que às vezes não é fácil liberar o perdão. Há situações, há adversidades que é muito difícil liberar o perdão. E o perdão, irmãos, não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Nós precisamos decidir perdoar. E dependendo do que aconteça, dependendo do relato, da circunstância, a gente só vai conseguir liberar esse perdão através do Espírito Santo de Deus. Porque há casos e há momentos que, humanamente falando, é impossível liberar o perdão. Impossível. Mas eu quero te mostrar também os malefícios da pessoa que não libera o perdão, da pessoa que decide virar as costas e agir segundo a sua própria vontade. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Acompanhe comigo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Há uma terceira verdade que esse texto nos mostra. O cristão que não perdoa contamina a igreja. O cristão que não perdoa contamina o corpo de Cristo. Será que isso tem na casa de Deus? Rancor, sentimentos que não provêm de Deus? Existe. E esses sentimentos e essas coisas, irmãos, precisam ser rompidos, para que assim o diabo não ganhe terreno. Quando a gente pensa diferente de um irmão nosso, quando a gente não concorda com as atitudes dele, nós, como novas criaturas, não podemos alimentar esse sentimento ruim. Porque se a gente começar a alimentar, vai chegar um momento, escute bem, vai chegar um momento que a gente vai vir para a igreja e quando olhar para essa pessoa, a gente não vai nem conseguir olhar. Porque a gente já vai estar com todo o nosso interior amargurado, cheio de sentimentos que não provém de Deus. Em segundo lugar, a pessoa que se contamina, que sente esses sentimentos, que não quer liberar o perdão, mesmo com os membros da igreja, ela contamina outras pessoas. E ela vai procurar pessoas do mesmo lugar que pensem o mesmo pensamento que ela. Começa com uma pessoa, depois vai com a segunda pessoa, depois com a terceira pessoa. Quando a gente vai olhar e perceber, já tem um grupo formado. E se a gente não vigiar, a igreja começa a se dividir no meio. Quando isso acontece, irmãos, isso impede o trabalhar e o agir de Deus. Às vezes a gente começa a se perguntar, por que a igreja está tão fria? Porque os irmãos parecem que ouvem a palavra e parece que não usufrui dessa palavra, porque a coisa está tão neutra. Irmãos, às vezes, é falta de vigilância. Às vezes é sentimentos guardados. Porque não adianta eu sorrir para você se o meu coração não estiver sorrindo também. Quem conhece o nosso coração? Deus.
Será que ele se agrada da hipocrisia? Não, ele não se agrada. Será que ele se agrada da falsidade? Não, ele não se agrada. Ele quer que a gente venha amar uns aos outros, assim como ele nos ama. É fácil amar o próximo, irmãos? Não é fácil. Não é, irmãos. Deus nos chama para amar pessoas que gostam da gente? Não. A vontade de Deus é que a gente ame aqueles que nos perseguem, aqueles que não gostam da gente por algum motivo. É essas pessoas que Deus quer trabalhar em nossa vida. E a gente só vai conseguir orar, só vai conseguir liberar o perdão para essas pessoas se a gente buscar a Deus em oração. E por quê? Porque o homem natural e a mulher natural, ela só pensa naquilo que é terreno. Ela está preocupada em chegar em casa, ela está preocupada com o secularismo, com o trabalho, com a faculdade, com as suas coisas pessoais. Ela só se preocupa com isso, com o exterior e não com o interior. Mas a vontade de Deus para nós nessa noite é que a gente tape essas brechas. E que se eu e você tivermos algum sentimento que não vem de Deus por alguma pessoa, a gente chegue nessa pessoa, a gente ore por ela, a gente fale com ela com sinceridade e amor. E não com falsidade, assim que essa pessoa sai da nossa presença. Porque só quem faz isso, irmãos, é uma pessoa ímpia, que não conhece a Deus. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazer a diferença nesse mundo corrompido. Mas em quarto lugar, o perdão é uma característica de uma pessoa que nasceu de novo. E eu lhe mostro isso na palavra. Em Atos capítulo 7, versículo 60, a gente observa um dos mártires. Primeiro, Estevão. Estevão é acusado injustamente, sentenciado a morrer por apedrejamento. E você só ler a história, você vai ver que esse homem, quando está perto da morte, ele é apedrejado. Mas em vez de ele acusar aquelas pessoas, pedindo que Deus usasse de justiça, não. Você vai ver Estevão intercedendo por essas pessoas. Será que o homem natural ele vai fazer isso? Ele não vai fazer. Em outra passagem, em Gênesis capítulo 37, a gente vê a história de José, um sonhador. Esse homem é vendido por seus irmãos, vai parar na casa de Potifar, é preso injustamente, sendo acusado de abusar da mulher de Potifar, passa 2 anos preso. E do período que ele foi vendido ao período que ele se tornou governador, passaram-se 13 anos. 13 anos de espera. 13 anos de sofrimento. E quando esse homem se torna governador, irmãos, ele tem a oportunidade de ficar frente a frente com os seus próprios irmãos. Aqueles que o venderam. Qual é a atitude de José? Perdoar. Se você parar para avaliar, você vai ver que José teve um filho. E ele colocou o nome desse filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Perdoar, irmãos, não é esquecer o que a pessoa fez conosco. Mas quando a gente perdoa sinceramente, quando a gente lembra, isso não nos magoa mais. Não há mais dor, porque o próprio Deus já passou o bálsamo em nossas vidas. E a gente, quando lembra daquilo, a gente não sente mais aquela tristeza que sentia outrora.
Eu passei por uma experiência, e agora eu vou falar da minha vida, que eu tive que aprender a perdoar. E não foi fácil para mim, irmãos. Com 2 anos de idade, meus pais se separaram, eu muito novo, e com 2 anos de idade, minha mãe, ela tinha que trabalhar, minha avó não queria ficar com eu e as minhas irmãs, e o meu pai disse, não, traga os meninos, que eles estavam morando em São Paulo, traga os meninos que eu vou ficar um período com eles, e depois, quando você se estruturar, eles estiverem maior, eles voltam para Arapiraca. Assim aconteceu. A gente foi, eu com 2, minha irmã com 5, e a minha outra irmã com 7 anos. A gente chegou lá, irmãos, pensando que ia ser a maior alegria. Mas nós passamos 3 anos de um inferno na terra. Não pelo meu pai, mas pela mulher que vivia com ele. A gente era espancado, irmãos, espancado. E eu lembro de tudo isso. Eu perdi 4 dentes da frente de um murro que eu levei, com 2 anos de idade. E eu tinha que falar que foi uma queda. Minhas irmãs eram espancadas e quando elas não tinham vontade de comer, porque sentiam falta da nossa mãe, quando elas vomitavam, aquela mulher fazia com que elas comessem de volta aquilo que elas vomitaram. Se eu fizesse o número 2, ela fazia com que eu comesse aquilo também. E tudo aquilo a gente tinha que não contar a ninguém, porque a gente era ameaçado. Ela ameaçava todos os dias a gente, psicologicamente. Que se a gente contasse, ela nos mataria. Quando eu completei 3 anos, a gente saiu com o nosso pai. E era o tempo do orelhão ainda. A minha irmã conseguiu falar com a minha mãe. E a minha mãe sentiu na voz da minha irmã que não estava acontecendo algo normal. Minha mãe tinha uma casa no bairro Brasília. Ela vem dessa casa e vai buscar a gente. Ninguém contou nada, irmãos. A gente volta para Arapiraca. Quando a gente chega aqui, a minha irmã conta tudo para ela. E a vontade da minha mãe era matar aquela mulher. Para você ter uma ideia, o meu pai naquele tempo era pastor. E essa mulher auxiliava ele na igreja. Não se escandalize do que eu vou dizer. Todos os domingos a gente estava lá, glorificando a Deus. Mas quando o meu pai que trabalhava à noite em um banco, saía, o inferno estava dentro da casa. Quando a gente volta, eu criei dentro do meu coração uma mágoa, um ressentimento muito forte. Fiquei revoltado. Do tamanho do Isaac, qualquer pessoa que chegasse perto de mim, eu já ia para cima. E eu fui crescendo com isso, eu não era crente ainda. Crescendo. Quando eu completei 13 anos, eu decidi dentro do meu coração, quando eu tiver maior, com 18 anos, que eu começar a trabalhar, que eu me estruturar, eu vou voltar naquele lugar e eu vou matar aquela mulher. Eu senti isso dentro de mim. E Deus sabia disso. Só que aí, não por influência do meu pai, mas pelo propósito divino de Deus, Deus me trouxe para a casa dele. E quando eu comecei a caminhar na presença de Deus, eu pude me libertar desse peso, irmãos. E naquele momento, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, eu consegui me libertar daquele rancor diabólico. E eu consegui liberar o perdão. Foi fácil para mim perdoar? Não. Se eu não estivesse no mundo, talvez eu não teria perdoado. Sabe por que eu perdoei? Porque agora quem conduzia a minha vida não era eu, mas era Cristo que vivia em mim. E agora eu lembro porque a minha memória não foi apagada. Mas tudo que eu passei me serviu de uma lição. E eu coloquei dentro de mim, quando eu tiver um filho, eu vou dar tudo aquilo que eu não tive. E eu vou fazer de tudo o que eu puder fazer para amar ele.
Então assim, irmãos, o que eu quero dizer com isso, talvez seja forte isso, você não quer escutar, mas é uma grande verdade. Às vezes nós passamos por traumas, por lutas, por dores interiores, e a vontade de Deus é que a gente deixe isso para trás, que a gente libere perdão e não fique alimentando mais essa mágoa no nosso coração, porque aquele que não perdoa, adoece por dentro. Não pense que você, desejando mal a uma pessoa, ela vai ficar mal. Não, quem vai ficar mal é você, sou eu. Agora, dependendo da situação, como foi o meu caso, eu só consegui liberar esse perdão porque o Senhor me ajudou. E nessa noite, talvez, você tenha traumas na sua vida. Tenha coisas que você não conta para ninguém, mas só Deus o sabe. Talvez você tenha mágoas de ressentimento por algo que você viveu lá atrás. Eu quero te dizer, nessa noite, esse fardo, Jesus quer tirar das suas costas. Nessa noite Ele quer carregar esse fardo com você. E a vontade de Deus é que você seja livre desse sentimento. Se nós somos o sal da terra, se nós somos cristãos de verdade, a gente não pode deixar que esses sentimentos guiem o nosso coração. Porque se a gente deixar, a gente com certeza vai perecer. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a sua memória, algo que talvez seja difícil para você, de liberar o perdão. Coloque essa situação nas mãos de Deus, coloque na sua mente. E à medida que a gente vai orando, Deus vai curando a nossa alma, Deus vai nos libertando e tirando esse fardo das nossas costas. Oremos em nome de Jesus. Pai, eu te dou a honra, a glória, o poder e a majestade. Senhor, eu sei que o Senhor falou neste lugar e nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que aonde tiver traumas, que aonde tiver dores, Pai, o Senhor possa passar o bálsamo e preencher o vazio e as lacunas do coração da minha irmã e do meu irmão, Senhor. Dá força, Pai, para que ele venha liberar o perdão, para que assim ele venha ter paz, e essa paz é produzida por Ti, Jesus. Limpa a nossa mente, Senhor, desses traumas. Nos liberta por completo e nos ajuda, Senhor, a cada dia a exercer o perdão. Desde já, Senhor, eu te agradeço, Pai, crendo que o Senhor fez grandes coisas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Agradeço a oportunidade.